Deus Altíssimo, Pai, meu Pai, pelo poder do nome do Yahweh, o nosso Senhor, seu Filho amado, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Reunir-nos como o corpo de Cristo é um privilégio. Viva com propósito. Sem intencionalidade, as pessoas tendem a perambular, tornando-se complacentes em vez de motivados, sem visão em vez de alavancar o propósito. Mas, aqueles de nós em Cristo, somos chamados para algo mais do que vagar pela vida. O autor do livro aos Hebreus colocou dessa maneira: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Hebreus 10 versos 24 ao 25. No início do capítulo, nos dizem que o antigo sistema de sacrifícios não conseguia ser suficiente. Mas Jesus, o último sacrifício, abriu espaço de uma vez por todas. Agora temos acesso à presença, provisão e poder de Deus para sempre. E assim o autor encoraja o leitor a inspirar seus companheiros cristãos. Vamos destrinchar o que eles dizem. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. É fácil cair em rotinas e padrões que, no final do dia, não têm valor eterno. É fácil ficar entorpecido, ocioso e indiferente. Mas esse não é o caminho de Jesus. Usemos a nossa engenhosidade dada por Deus para apontar um ao outro de volta para Ele. Estejamos expectantes pelas oportunidades, e mesmo interrupções, que Ele coloca em nosso caminho. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Reunir-nos como o corpo de Cristo é um privilégio, que nem todos ao redor do mundo podem fazer em segurança. Não deveríamos ter a comunidade como algo garantido. A vida não é apenas sobre o que precisamos, mas também sobre estar lá um para o outro, para atender às necessidades práticas, ajudar uns aos outros a crescer, recebendo alimento espiritual e alimento físico, conviver coletivamente a presença de Deus. Nas igrejas atuais, as pessoas dão as ofertas e dízimos. O dinheiro arrecadado das ofertas e dízimos fica só com os líderes, e o povo fica cada vez mais na miséria. Isso está errado. A Bíblia fala que as pessoas que fazem isso vão ser destruídos porque essas pessoas e os líderes têm prazer no pecado. Veja em 2 Tessalonicenses 2 versos 9 a 12. O perverso chegará com o poder de Satanás, e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Na reunião o certo é fazer isso. O montante do dinheiro arrecadado tem que ser dividido pela quantidade de pessoas que estão no local, e devolver para cada um o valor da divisão. As pessoas que ofertam um valor maior do que as outras por terem mais recursos financeiros, irão sair com o mesmo valor daquele que ofertou um valor pequeno, por não terem uma boa estabilidade financeira. Veja em 2 Coríntios capítulo 8 verso 15. Ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Esse versículo tem o seguinte significado: a pessoa que ganha muito não teve sobra, porque o que estava sobrando, ele deu para aquele que estava faltando pelo motivo de ganhar um salário miserável. E a pessoa que ganha pouco recebeu ajuda daquele que ganha muito. E assim essa pessoa não passa por necessidades. Muitas pessoas vivem no conforto e ganham muito dinheiro, e muitos ganham pouco dinheiro, e vivem na miséria. Essas pessoas que ganham muito podem dar uma oferta maior do que as pessoas que ganham pouco. Quando todos se reunirem no local de adoração, o líder da congregação deve pegar todo o valor das ofertas e dízimos e dividir pela quantidade de pessoas que estão reunidas no local. E o valor da divisão deve ser devolvido para cada pessoa que se encontra na reunião. O líder da congregação deve sair com o mesmo valor, mesmo não tendo nada para ofertar. É aqui que encaixa 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Pois as Escrituras Sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Assim, será suprida a necessidade dos necessitados. As pessoas vão repartir o seu muito com quem ganha pouco.
Ninguém vai ajuntar riquezas só para si mesmo. Os bens nunca ficavam com os discípulos. Em todos os locais em que os discípulos se reuniam, era para acabar com a desigualdade. As reuniões sempre foi para destruir a autossuficiência. Para os judeus, o templo era o lugar privilegiado de encontro com Deus. Aí se colocavam as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro, e formavam verdadeiro tesouro, administrado pelos sacerdotes. A casa de oração se tornara lugar de comércio e poder, disfarçados em culto piedoso, expulsando os comerciantes em Mateus 21 versos 12 ao 17, Marcos 11 versos 15 ao 19, Lucas 19 versos 45 ao 48 e João 2 versos 13 ao 22. Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas. Predizendo a ruína do templo, ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifícios, mas no próprio homem. João 14 verso 23. Para acreditar em Jesus, não basta aceitá-lo como Messias nos moldes tradicionais, isto é, como um chefe que exerce função nacionalista, através do poder e domínio. Acreditar em Jesus é aceitá-lo como o Messias que realiza o projeto de Deus, e que dá sua própria vida, rompendo as muralhas de separação entre os homens. Jesus rejeita qualquer adesão que instrumentalize a sua ação em favor de interesses de grupo. Eu termino com essas palavras do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, 20 versos 32 ao 35. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente, e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos, e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Aqui é um lugar seguro. Convide o Senhor para esse momento de oração, e peça que Ele silencie quaisquer distrações. Deixe que as dicas a seguir ajudem você a começar uma conversa contínua com Deus. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas, depois de nos purificar de nossos pecados. Sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado nem seus filhos mendigarem pão. Senhor, guia-me por um bom caminho, dai-me sabedoria e conhecimento. Senhor, por favor, ajude-me a entender qual é a sua vontade. Não quero viver minha vida sem saber quem tu és ou o que te agrada. Por favor, fortaleça minha fé e me aproxime de ti, em nome de Jesus. Amém. Ainda há algo que você precise processar? Fique à vontade para revisitar esse momento de oração sempre que precisar, e peça que o Senhor se revele a você durante o seu dia.